Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. E eu já quero adiantar para vocês que nesse vídeo aqui a gente vai construir um pensamento muito contraintuitivo, tá? Porque o Howard Marks, ele é um dos maiores investidores do mundo, eu admiro muito a forma dele pensar. E ele diz que o investidor bem-sucedido, ele precisa, na grande parte do tempo, fazer escolhas impopulares, né? Pensar de forma diferente da grande maioria das pessoas. E eu falar para vocês que a indústria de óleo e gás vai ser uma das indústrias mais lucrativas daqui a algumas décadas, que é um excelente setor para a gente investir pensando na aposentadoria, é muito contraintuitivo. Em um mundo onde os veículos elétricos eles vão ser cada vez mais utilizados, onde as metas climáticas elas são cada vez mais audaciosas, então será que faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Então nesse vídeo aqui a gente vai construir esse raciocínio contraintuitivo e a gente vai entender o porquê que essa vai ser uma das indústrias mais lucrativas da próxima década. Então, sem mais enrolação, vamos começar logo essa parada. Antes de começar esse vídeo, eu quero te pedir uma coisa, né? Que é para curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque a gente tem essa meta de monetização que eu tô colocando aqui, então a gente precisa atingir essa meta cada vez mais rápido. Então, contribui aí para o meu crescimento, para a minha monetização, que os vídeos vão ficar cada vez melhores e mais frequentes, beleza? Feito o pedido, então vamos começar esse vídeo. A gente vê que os veículos elétricos eles estão cada vez mais sendo utilizados e isso é muito refletido no mercado financeiro. A gente pode ver, por exemplo, o Elon Musk se tornando o homem mais rico nesses últimos anos, né? Começando ali 2019, 20, 21 e agora nesse ano de 2022. E a Tesla, que é a empresa do Elon Musk, ela chegou a valer mais de $1 trilhão. Eu não sei qual é atualmente o valuation da Tesla, mas ela já chegou a valer mais do que todas as outras principais montadoras de veículos do mundo. Então isso é muito doido. Isso reflete muito essa grande demanda por veículos elétricos que está aparecendo no mundo, que está crescendo no mundo, né? E a gente pode ver isso nesse outro gráfico que eu estou colocando aqui, onde a venda de veículos elétricos ela mais do que dobrou no ano de 2021. E muito desse crescimento dessa indústria de veículos elétricos, ela está ligada à forte mudança climática que o mundo está enfrentando, né? A gente sabe que o aquecimento global é uma preocupação permanente para a humanidade, bem como a poluição que todos os outros combustíveis fósseis eles geram. Então a tendência é que o mundo utilize cada vez mais veículos elétricos, que é ecologicamente correto. Eu não quero entrar no mérito se é ou não mais ecológico, mas o ponto é que é uma indústria que é vista com bons olhos pelos burocratas, pelos cientistas climáticos. Então justamente por isso os burocratas, os países, os políticos, eles tendem a fazer uma transição energética mais acelerada, né? Acelerar esse processo de eletrificação das frotas, e essa aceleração artificial ela vai causar vários distúrbios, já causou, está causando e vai causar vários distúrbios na indústria energética, e a gente vai entender como isso pode beneficiar a indústria de petróleo. Antes da gente entender o porquê o petróleo ele vai ser uma das indústrias mais lucrativas ao longo das próximas décadas, a gente precisa olhar para o seu passado, porque entender o futuro de alguma coisa é analisar o seu passado, é entender a sua histórica, a sua dinâmica de funcionamento. O petróleo ele começou a ser utilizado para substituir o óleo de baleia, que era utilizado para a iluminação das cidades, por exemplo. E por que isso aconteceu? Porque encontrar baleia estava ficando cada vez mais difícil, cada vez mais raro, e com isso, com menos oferta de óleo de baleia, o seu preço dispara porque a demanda ela não diminuiu, ela continuou a mesma ou até aumentando. Então, por conta disso, era meio que óbvio que ia surgir um substituto energético, e esse substituto energético foi o petróleo. O petróleo ele começou a ser utilizado no meio do século XVIII para substituir a função do óleo de baleia, e desde então, ali em 1859, já surgiu o primeiro campo de exploração de petróleo, de extração de petróleo, e desde então essa indústria recebeu cada vez mais investimento. Eu não sei quanto dinheiro já foi investido nessa indústria, mas eu especulo que seja muitos trilhões de dólares que foi investido na indústria de óleo e gás. Eu comecei a me questionar se o John D. Rockefeller, que foi o grande magnata do petróleo, o homem mais rico do mundo, ele teve a sua riqueza estimada em 1,5% do PIB dos Estados Unidos, lá no ano de 1937, quando ele morreu. Ele tinha um patrimônio de 1,4 bilhões de dólares, que pode não parecer muito nos termos atuais. E eu me questionei se o sucesso financeiro do Rockefeller ele foi por conta do seu estilo de empreendedor, né, extremamente canibal, ou se foi porque ele estava ligado ao setor de óleo e gás, né, ao setor energético. Talvez se o Rockefeller tivesse ligado a qualquer outra indústria, será que ele teria esse sucesso financeiro?
Eu acredito que não, tá? Por mais que ele seja um mito quando se fala de empreendedorismo, quando se fala de negócios, muito do sucesso financeiro dele se deu por conta da indústria que ele estava inserido, tá? Porque a indústria energética, ela é essencial para um país, né? Um país precisa do quê? Segurança energética. Um país precisa de segurança energética, porque quando a gente olha para o passado, muitas nações já se ferraram porque elas eram energeticamente dependentes de outras nações. A gente tem exemplos do embargo do petróleo, quando estava rolando a guerra ali entre Egito, Síria e Israel. Estados Unidos entrou do lado de Israel, União Soviética entrou do lado oriental do mundo, financiando essa guerra, e aí o Oriente Médio, como não gostou disso, causou uma interrupção na exportação de petróleo para os Estados Unidos e para a Europa, e com isso os Estados Unidos viveu a sua primeira grande crise do óleo. Então os Estados Unidos começou a perceber que não era inteligente ele ficar energeticamente dependente de uma outra nação. Então ele começou a focar os seus recursos financeiros investindo em formas de conseguir ser autossuficiente em energia. Porque um país que não tem uma segurança energética, ele está à mercê de outros países, ele está à mercê de guerras, ele está à mercê de uma interrupção no fornecimento de commodities energéticas, como a gente está atualmente aqui no Reino Unido, né? O gás natural está extremamente caro, isso eleva muito o custo de vida, isso eleva muito os índices de inflação, fica extremamente caro viver nesses lugares, então um país precisa buscar uma segurança energética para manter uma paz dentro do seu ambiente, né? Se uma população está revoltada, provavelmente o governo, os governantes vão ser trocados. Então, segurança energética é um ponto que todo líder político precisa ter em pauta no seu plano de governo. Então, a indústria de petróleo ela foi ganhando cada vez mais investimento ao longo das décadas, né? E durante muito tempo a gente não conseguia ver os efeitos claros que o uso do petróleo causava para a humanidade, né? Hoje a gente sabe esses efeitos, muita emissão de dióxido de carbono, a gente tem, por exemplo, a produção de plástico exagerada no mundo, né? O plástico ele é produzido a partir de um dos derivados do petróleo, então é o plástico que demora cerca de 450 anos para ser degradado. O primeiro plástico produzido, ele ainda está presente no mundo, então a gente vai lidar com esses problemas no futuro. Então isso começou a incomodar muito os cientistas ambientais, cientistas climáticos e, consequentemente, eles começaram a pressionar governos e a população também começou a pressionar governos para que o uso desses combustíveis fósseis fosse tornando cada vez menor. E aí a gente teve, por exemplo, a COP26 em Glasgow, onde foi visto e revisto as metas ambientais. A Europa disse que até 2050 ela não quer ter veículos movidos a combustíveis fósseis funcionando na Europa. Então houve ali uma aceleração na transição energética, né? Uma aceleração artificial, e isso causa muitos distúrbios na indústria energética. Como, por exemplo, a gente viu durante o lockdown o preço de um ativo financeiro ser negociado a menos 37 dólares. E esse ativo foi o petróleo. O petróleo ele chegou a ser negociado a menos 37 dólares, a gente pode ver nesse gráfico aqui, uma coisa que eu não imaginava que seria possível, tá? Ou seja, se eu comprasse petróleo aqui a menos 37, as pessoas me pagariam para comprar petróleo para armazenar esse petróleo. Olha que loucura! Isso aconteceu porque o mercado financeiro ele exagera nos movimentos, tá? Por conta de posições montadas, isso é normal, o movimento sempre vai ser muito agudo, mas o ponto é que durante esse período, o que foi pensado? Bom, tá todo mundo em casa, tá todo mundo parado, então agora é o momento da gente acelerar essa transição energética, né? Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar isso, então vamos acelerar essa transição energética logo. E muito começou a ser feito, né? Muitas metas começaram a ser feitas, desenvolvidas, porém, os burocratas dos países desenvolvidos, eles não contavam com uma parada que ia acontecer mais pra frente, né? Que era uma guerra no meio do caminho. Hoje é fácil a gente especular e falar que o Putin ele estava esperando o melhor momento para fazer esse movimento de iniciar a guerra com a Ucrânia, né? E foi um movimento muito bem pensado. Ele fez isso talvez no que seria um dos melhores timings para se fazer, porque enquanto o mundo estava saindo de uma recuperação de um lockdown, ele veio e colocou uma guerra no meio do caminho, né? E isso causa o quê? Isso causa um caos energético no mundo, porque a Rússia ela produz praticamente 12% do petróleo global. Então pensa que 12% do petróleo global vai deixar de estar disponível para o mundo ocidental, digamos assim. Isso causa uma menor oferta de petróleo no mercado internacional e o preço do petróleo dispara. E é o que a gente pode ver nesse gráfico que eu estou colocando aqui também, que mostra em azul o petróleo, em verde o gás natural e em amarelo, marrom aqui, o carvão. E muitos dos países que estavam presentes na COP26, eles demonizaram o uso do carvão, por exemplo, né? Pô, o carvão não tem que ser mais utilizado porque o carvão ele é um grande poluente do meio ambiente e tudo mais, blá blá blá.
Porém, é a mesma coisa que ter um gigante de 3 metros de altura te encurralando no canto para te dar um monte de porrada, meu irmão. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar tudo que estiver ao seu alcance para tentar bater nesse cara, para tentar matar esse cara. O Putin seria esse grande gigante que está encurralando a gente, e o carvão seria uma das armas que a gente tem disponível para poder matar esse gigante, né? Por conta desse aumento de custo de vida sinistro, por conta dessa insegurança energética sinistra, os países não têm como produzir energia. A Inglaterra ela não é autossuficiente em energia, toda a Europa não é autossuficiente em energia. Então, o que eles vão utilizar para gerar energia? O que eles vão utilizar para aquecer as casas? Eles vão utilizar o que tiver disponível, e o carvão é uma dessas fontes de energia. Então, quando a parada meio que aperta para o nosso lado, o que eles fazem é simplesmente faça o que for possível e garanta segurança energética. E aí a gente está vendo o uso dessas commodities dispararem e os seus preços também dispararem. Também a gente vê nessa imagem aqui que não existe nenhum tipo de incentivo para que os principais produtores de petróleo do mundo eles deixem essa indústria morrer. Porque, pô, quando a gente olha aqui a Arábia Saudita, 12% da produção de petróleo global, a gente tem aqui Irã, 5%, Iraque, 4,5%, a gente tem Kuwait, 3%, depois a gente tem Rússia, 11%, Estados Unidos 16%, então não existe incentivo para acabar com essa indústria de petróleo. E isso é muito importante porque o mundo agora está dividido entre uma parte ocidental e uma parte oriental. E principalmente a parte oriental não vê nenhum tipo de incentivo em acabar com a indústria de óleo e gás. Então por isso eu acho que essa indústria ela vai permanecer muito forte durante muitos anos. E o petróleo, como eu falei para vocês, eu dei o exemplo do embargo do petróleo que aconteceu lá em 73 por conta de vários motivos, né? Como por exemplo a quebra do padrão ouro em 71 levou uma forte desvalorização do dólar e o petróleo é cotado em dólar, então se a gente tem uma moeda que é desvalorizada, a commodity ou a venda da commodity que esses produtores de petróleo eles vão fazer vão dar um lucro muito menor do que dava anteriormente com a moeda mais forte. Então esse foi um forte incentivo para os países produtores de petróleo causar esse embargo nos Estados Unidos. Então são vários fatores. E a gente consegue ver que o petróleo ele foi utilizado, ele é utilizado, ele vai continuar sendo utilizado como um instrumento de guerra, né? Uma guerra econômica, porque pensa que se hoje o mundo oriental cortar a exportação de petróleo para o mundo ocidental, o preço da commodity vai explodir, o custo de vida nos países ocidentais vai ficar extremamente mais caro. Isso vai gerar todo um distúrbio político ali, vai ser um caos generalizado. Então é muito difícil a gente pensar que a indústria de petróleo vai acabar justamente por conta disso, porque os principais produtores de petróleo, eles estão no mundo oriental, né, onde tem zero incentivo para acabar com essa indústria. Então o petróleo, ele é um veículo de guerra que é muito utilizado. Essa indústria ela vai continuar sendo uma indústria muito forte no futuro. Maquinário pesado é extremamente dependente de derivados de petróleo. Como que uma máquina de mineração vai minerar minério de ferro 100% a bateria elétrica? É impossível. A hora que o cara ligar a máquina, a bateria vai acabar. Como que um avião vai fazer uma viagem transoceânica, né? Sair do Brasil e vir para a Inglaterra? É impossível só com baterias elétricas. Então muito do maquinário pesado da indústria vai continuar utilizando gasolina e seus derivados porque é a forma de energia que é mais eficiente para esse tipo de tarefa. Um outro ponto é que a taxação da indústria de óleo e gás vai aumentar cada vez mais. O novo pacote econômico do novo governo aqui da Inglaterra aumentou a taxação para a indústria de óleo e gás, que antes era de 25%, agora está em 35%. As empresas que geram energia agora têm uma taxa de 45%, quase a metade do que ela gera. Então a gente vai ver uma taxação cada vez mais forte dessa indústria. Isso pode causar dois tipos de movimentos. Primeiro, isso vai levar a uma quebra das empresas menores e menos eficientes, né? Porque pensa que, pô, eu tenho uma empresa que produz 50 mil barris de petróleo por dia. E vamos dizer que a Chevron produz, sei lá, 500 mil barris de petróleo por dia. Eu não sei quanto que é esse número. Olha a diferença de volume de produção. Quem você acha que vai sofrer mais impacto com esse aumento de taxas? A empresa menor. Então essa empresa ela vai ser engolida por essas taxas, ela vai deixar de existir, ela vai ser economicamente inviável, vai levar à quebra. Provavelmente a outra empresa grande, que é a ExxonMobil, vai comprar essa empresa menor, vai aumentar ainda mais a sua concentração, vai aumentar ainda mais o monopólio da indústria de óleo e gás, que hoje já é um monopólio muito grande, ele tende a ser cada vez mais concentrado com o passar dos anos por conta dessa taxação extra. E muito dessa taxa extra vai acabar sendo mitigado por conta do envolvimento que essas empresas de óleo e gás elas vão ter, por exemplo, em investimentos em energia verde, né? Pô,
Ela pode ser uma indústria que ainda faz extração de petróleo, mas ela está investindo em geração de energia renovável, por exemplo. Então vai ter uma compensação de taxa aqui, tá? E só vai sobreviver quem tiver bala na agulha, quem for o player relevante. E é claro que essa taxação maior, ela também vai causar um desincentivo no investimento, né? O que também vai contribuir para a quebra dessas empresas menores, porque se a empresa ela não reinveste nas suas operações, ela vai ficar menos eficiente com o passar do tempo, né? Porque pensa que, pô, para construir uma nova refinaria de petróleo eu vou gastar ali $1 bilhão, mas por que eu vou gastar $1 bilhão se a indústria de óleo e gás ela tende a ser cada vez mais taxada, ela tende a receber cada vez menos incentivos governamentais para continuar operando? Não faz sentido, então esse movimento também de aumentar a taxa, ele vai causar um desincentivo de investimento. E um outro ponto muito importante disso tudo, que me fez reforçar ainda mais a minha tese de investimento, foi ver que o Warren Buffett, que é um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, ele está investindo na indústria de petróleo. Ele investiu aí mais de 35,7 bilhões de dólares na indústria petrolífera, ele tem participações relevantes na Chevron, ele possui 8,55% das ações da Chevron, um investimento de 23 bilhões de dólares e também ele tem 21% das ações da Ocidental Petróleo, né? Um investimento de 12 bilhões de dólares. Então o Buffett ele está investindo muita grana nisso e o Buffett é um investidor de longuíssimo prazo, né? Então ele está vendo que o investimento na indústria de óleo e gás daqui a algumas décadas vai ser um investimento que vai valer muito a pena. Basta a gente olhar as margens das empresas petrolíferas quando o petróleo atingiu a sua máxima de preço, né, recentemente. A Petrobras foi uma das empresas mais rentáveis do mundo. Olha o caminhão de dividendo que ela entregou. Eu vou colocar aqui na imagem quais foram as margens das empresas nesses últimos tempos onde o petróleo ele estava com preço elevado. Então, indústria de petróleo, um bom investimento para você fazer para sua aposentadoria. Eu sou Matheus Cipriano, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo para contribuir para o meu crescimento. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.